da tua bondade e da tua misericórdia, Senhor. Reconhecemos que tu és tudo, que sem ti nada podemos fazer. Oh, Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos. Oh, aleluia, e declaramos que tu és bom em todo o tempo. Nós te agradecemos, Senhor. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus, meu querido? Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, já pode tomar seu lugar, seu assento. Diga para ele, fica atento, Deus vai falar grandes coisas para você. Aleluia. Diga, Deus é bom. Estamos num culto especial que nós chamamos a Ceia do Senhor, né? E antes de ministrar algo para você, eu quero te encorajar para esse mês. Esse mês, nós tínhamos na nossa agenda, no nosso pensamento, falar muito sobre um tema. Mas ocorreu uma alteração. E essa alteração entendemos que foi o Senhor fazendo isso. Teremos pessoas vindo aqui que tudo coincidiu para o que Deus vai fazer no mês de junho, na tua vida, na tua família, na tua casa. Então fica atento, venha nas terças-feiras e venha aos domingos. Deus tem algo maravilhoso para comunicar a você. E o tema que eu vou falar hoje é o tema que no mês de julho nós vamos abordar mais, de uma forma mais intensa. Mas algo que Deus colocou no meu coração para ministrar para vocês hoje, está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao 26. Queria que você abrisse ou acompanhasse aqui no telão. Amém, no nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 ao 26, um texto que em todo culto de ceia é lido. Diz assim, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Preste atenção no verso 26, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Diga, até que Ele venha. Com base nesse texto, eu já posso dizer para você que a ceia, nós já entendemos que é um memorial do sacrifício de Jesus, aquilo que Deus fez por nós através de Jesus. Estamos aqui, irmãos, não para lembrar dos nossos pecados, mas lembrar do perdão que recebemos. Porque Jesus pagou a dívida, Jesus levou sobre si as nossas iniquidades. Então, quando estamos aqui, estamos lembrando disso. A ceia não é um lugar onde nós examinamos a vida de ninguém, a vida do outro, nós examinamos a nossa vida. A Bíblia diz assim, examine-se você é mesmo e participe. Ele não encoraja a não participar, encoraja a participar. Porque quando nós olhamos para o que Jesus fez, e o Espírito Santo que habita em nós vai produzir mudanças em nossas vidas. Nós vamos sair de uma ceia melhor do que entramos, porque olhamos para o sacrifício de Jesus. Você é perdoado, você é justo, você é filho de Deus, você já é reconciliado, redimido, tudo isso nós encontramos em Jesus. Mas também perceba que a ceia, diga a ceia, é uma lembrança de uma promessa também. Estamos aqui lembrando de algo. Não só o que Jesus fez, mas também o que Ele fará. Paulo, quando citou isso aqui, até que Ele vem, ele citou porque já tinha um texto, já tinha algo. Paulo já tinha conhecimento sobre o que Jesus disse na ceia também. Que está escrito em Mateus capítulo 26, do verso 26 ao 29. Que narra a ceia do Senhor feita com os discípulos, e teve algo que ele disse, e com certeza Paulo aprendeu de alguém contou isso, e também Jesus se apresentou a ele, e Jesus ensinou para ele o significado da ceia. Por isso ele disse, eu recebi do Senhor. Curioso é que Paulo não estava lá, mas Paulo narrou fatos e verdades que se encontram lá na história. Amém?
E diz aqui no verso 26, enquanto comiam, Jesus pegou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos deles, bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Aí veja o verso 29, e digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. Jesus faz uma promessa de uma ceia em uma ceia, mas ele está falando de uma ceia no futuro, aonde nós vamos participar. Cadê o seu glória a Deus? E ele vai estar lá. Em outra ocasião, João 14, verso 1 ao 3, ele fala de novo sobre a sua volta. Ele diz assim, no verso 1, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creiam em Deus, creiam também em mim. Por que ele estava dizendo isso? Porque os discípulos estavam apreensivos, porque Jesus estava falando sobre sua partida. No verso 2 ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Diga: eu tenho um lugar. Diga: eu tenho um lugar. Diga: eu tenho um lugar. Aleluia. Ele diz no verso 3, e quando eu for e preparar um lugar, veja que coisa linda, e eu espero um glória a Deus seu, ele diz: voltarei e os receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, vocês estejam também. Jesus não falava apenas da sua morte, queridos, da ida à cruz, ele falava da ressurreição e falava da volta, da segunda vinda. Isso é fato. Em Atos capítulo 1, do verso 6 ao 11, nós encontramos anjos confirmando isso. Está escrito assim: então os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Depois de ter dito isto, diga: depois de ter dito isto, veja o que aconteceu algo extraordinário, mais fabuloso do que o OVNI que disseram que viram esses dias atrás. Estão comigo? É um fato maravilhoso. Olha o que eles viram. Eles não viram um ET subindo. Eles viram Jesus. A Bíblia diz: ele foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, com certeza eu e você estaríamos também abobalhados, olhando aquela coisa espetacular, um homem sendo levado sem precisar de um guincho, mas subindo, diante dos olhos de todo mundo, e nem perceberam que tinha 2 anjos do lado deles. Olha que coisa gloriosa. Com certeza acontecia com a gente também, gente. Enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, o Nazareno, aleluia, o meu rei, o amado da nossa alma, esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Diga: ele voltará. Diga: é certeza que ele voltará. E eu queria, queridos, compartilhar algo para vocês sobre a volta de Jesus. É fabuloso. Eu sou muito apaixonado por esse tema, porque é a nossa maravilhosa esperança. É algo que está breve para acontecer. Amém? Mas veja, a Bíblia nos encoraja, Paulo nos encoraja a amar a sua vinda. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8.
Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim. Eu espero que você esteja enquadrado aqui como eu também, mas também a todos que amam a sua vinda. Quem ama a vinda de Jesus aí? Você tem certeza disso? Não é uma fábula, não é um conto, não é uma história, é uma verdade. Veja, queridos, quando se fala de amar a sua vida, está falando de ter desejo, fala sobre esperar com atenção, com expectativa a volta dele. Não ficar distraído com esse mundo, mas ter os pés no chão, mas a cabeça no céu. Todos os dias olhar para o céu, todos os dias acordar e dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amar a sua vinda mais do que o dinheiro desta vida, mais do que as viagens desta vida, mais do que todos os benefícios desta vida e do que este mundo tem a oferecer. Aleluia. Mais do que qualquer pessoa que você ame nessa vida, precisamos amar Jesus mais do que tudo. Desejar a vinda dele, porque quando ele vier, toda lágrima acabará, todo o choro vai cessar. É a nossa vitória, irmãos, é a plenitude da vitória. Oh, glória a Deus! Vamos viver eternamente sem chorar por aqueles que já foram. Não vai ter tristeza. O nosso rei vai transformar essa terra. Essa terra é linda, gente. A visão do Pão de Açúcar é uma das visões mais bonitas que eu já vi na minha vida. Mas não se compara com novos céus e nova terra, não, gente. Se ele caprichou nessa, imagina na próxima. Cadê seu glória a Deus aí? Vai ser pleno. Isso acontece quando ele volta. Aleluia. E devemos amar a sua vinda. Amar a sua vinda afeta o nosso presente. Como nós andamos agora. Quando começamos a ter essa perspectiva que ele vai voltar. Em 1 João, capítulo 3, verso 2 ao 3, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Olha o que ele diz: mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Oh, aleluia, existe algo que esperamos, gente, que é muito mais valioso do que aquilo que nós estamos vivendo hoje. Amém? Você fica feliz com isso? Ele diz: e todo o que tem essa esperança, que espera a manifestação dele, a volta dele, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Essa perspectiva, esse olhar, entendimento que Jesus vai voltar, afeta o nosso presente. Não vamos andar mais distraídos, não vamos colocar nossas expectativas e sonhos em alguém que não vai resolver. Aleluia. Você anda seguro, você anda sem a possibilidade do engano, porque você está vendo claramente. Aleluia. É verdade ou não é? Amar a sua vinda. Diga: eu amo a vinda de Jesus. Diga de novo: eu amo a vida de Jesus. Quando você estuda a história da igreja, não precisamos ir muito longe. Mas quando olhamos alguns anos atrás, muitos anos atrás, nós encontramos uma igreja que desejava mais a vinda, que cantava mais a vinda, que os hinos eram inspirados nisso, com um certo desequilíbrio, concordo, porque eles esperavam que tudo era lá e não faziam o que deveriam fazer aqui. Lembre-se que Jesus disse: ei, vocês vão ser cheios do Espírito Santo, é para fazer algo aqui, é para ser testemunha, é para arrebanhar o povo, para trazer o povo, para dar boas notícias do Evangelho. Mas, tirando isso, nós encontramos um povo que anelava o céu. Anelava Jesus, esperava Jesus. A própria igreja, no livro de Atos, eles vendiam os seus bens, e muitos teólogos estudiosos apontam que eles já esperavam Jesus, a volta de Jesus rápido.
O tempo foi passando e alguns acham que ele tardou, que ele esqueceu. Jesus não está um velhinho, um gagá, não, gente. Ele não tarda. Ei, não tarda. Muita gente olha para isso, mas por isso que a volta dele é iminente, a qualquer momento. Pode acontecer agora. Aleluia. Olha para teu irmão que está do seu lado e diz: estás preparado? Você está desejando a volta dele? Meu Deus do céu. Mas eu queria inspirar vocês, não trazendo somente argumentos bíblicos, tá bom? Sobre a volta dele, mas eu queria trazer um olhar de fora, que apontam para a volta dele de uma forma inquestionável. Amém? Que você pode usar até para responder aquelas pessoas que dizem que isso não existe, que isso é uma mentira. Eu não vou mergulhar nos textos bíblicos para mostrar, mas eu vou citar de uma visão geral, como isso é verdade. Amém? A primeira coisa, gente, a primeira razão que faz a gente olhar, quando você olha para a Bíblia no seu geral, conhecedor da Bíblia, das profecias da Bíblia, você entende que se a primeira vinda que foi profetizada se cumpriu, por que não a segunda não vai se cumprir? É vasto as profecias, são vastas. Vários profetas anunciaram pelo Espírito Santo com detalhes sobre a vinda dele. Nós encontramos em Daniel algo histórico, um rei chamado Nabucodonosor, rei babilônico, que teve a visão de uma estátua, onde Deus mostrou os reinos e o que ia acontecer, e no final uma pedra que vinha e destruía tudo. E era o reino messiânico de Jesus, que está para acontecer. Veja, aconteceu as coisas, o reino babilônico passou, entrou o Médio e Persa, depois passou, entrou o grego, depois entrou o romano. Eles não sabiam que isso ia acontecer, mas se cumpriu, diga, se cumpriu. Meu querido, Deus foi preciso. Falou de forma cronológica do mundo, e aconteceu. Falou de um menino que iria nascer, seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, de uma virgem. E aconteceu. As profecias apontavam a primeira vinda, e todos nós sabemos que ele veio. E somos impactados até hoje, porque depois de Cristo ficou antes e depois de Cristo. Até o tempo é marcado com isso, dê um glória a Deus. Jesus é lembrado, é falado, sempre. Se cumpriu a primeira, como não se cumprirá a segunda? Dê um glória a Deus aí. Outra coisa, o que garante a volta dele? Diga a ressurreição. Diga de novo a ressurreição. Preste atenção comigo uma coisa. Para alguém ressuscitar tem que nascer. E depois morrer, não é isso? Deve ter nascido, depois morrido e ressuscitou, né? Olha o que eu trago. Documentos históricos comprovam a existência de Jesus. Amém? Posso citar documentos, queridos, registrados por o historiador romano Tácito, o biógrafo dos imperadores romanos Suetônio, o historiador Flávio Joséfo. São registros romanos, gregos romanos, que comprovam a história da Bíblia sobre a existência de Jesus. Um documentozinho, às vezes, que são 8 linhas, mas que falam de um Jesus que foi levado pelos judeus ao imperador e que foi trocado por Barrabás. É fato, Jesus esteve aqui na terra. Existiu. Cadê seu glória a Deus? Então, muito bom. E os argumentos históricos da ressurreição? Tem? Vamos lá para eles? Todos os anos, milhões e milhões de pessoas vão a Jerusalém visitar um túmulo vazio. Vou dizer de novo, todos os anos, milhões e milhões de pessoas vão a Jerusalém visitar um túmulo vazio. E pasmem,
Não está falando só dos cristãos. Isso fala alguma coisa? Você acha que se fosse uma historinha qualquer, não já teria acabado isso? Pessoas gastam dinheiro, vão lá para ver o túmulo, que está vazio. Dê um glória a Deus aí. Dê um glória a Deus mais forte, meu querido. Diga, o túmulo está vazio. É o único de todas as religiões, do termo religião que é colocado, o seu fundador que não morreu, ou melhor, que morreu e ressuscitou, que não está lá. Está vazio. Aleluia. Mas tem outros relatos muito curiosos, comprovados. Pessoas que viram Jesus ressuscitado. Nós encontramos a história de um Saulo, que era contra a igreja, que perseguia a igreja, mas que encontrou o dono da igreja. E que teve uma visão dele no caminho de Damasco, na estrada de Damasco, e viu Jesus. Mas tu acha que ele ficou só por aí? Queridos, Paulo era um cara brilhante. Ele investigou, foi atrás. Amém? Estudou em melhores faculdades. Pesquisou coisas. Olha o que ele disse em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 ao 8. Por favor, coloca aqui, gente. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 3 ao 8. Olha o que Paulo disse. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado. Termina agora. Passa. E apareceu a Cefas, a Pedro, depois aos 12, depois foi visto por quanto, gente? Por quanto, gente? Será que todo mundo estava unido para segurar uma mentira? 500. Os quais a maioria ainda vive naquela época, tá bom? Porém, alguns já dormem. Pode passar? Depois foi visto por Tiago. E mais tarde, por todos os apóstolos. Passa. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Veja, Paulo deixou um documento histórico, amém? Atestando tudo que ele pesquisou, que ele viu, os irmãos que viram Jesus, e ele, amém, aleluia, a melhor coisa, eu vi ele também. Diga, ele está vivo, mas ele foi morto. Para ele estar vivo, ele tinha que ressuscitar. Amém ou ai de mim? Amém. E quando nós falamos da fé inabalável dos irmãos que seguraram a verdade da ressurreição, mesmo diante da morte, se falava de pessoas instruídas como de pessoas simples, que não negavam, que tinham prazer, porque foi verdade. Isso incomodou muito Roma, gente. Diante das ameaças, nós temos coisas escritas, temos filmes publicados com essa temática, feitos com essa temática, que buscaram os seguidores de Jesus. Há filmes que colocam um centurião, não o filme A Ressurreição, mas outro filme lá atrás, eu não me lembro o nome, de um centurião que foi em busca da resposta. Mas onde ele encontrava pessoas que tinham visto Jesus. Meu Deus do céu. Amém? Gente, é inquestionável. Jesus existiu. E Jesus ressuscitou. Aleluia. Paulo disse, e fala nesse capítulo que ele destina todinho à questão da ressurreição da nossa fé. Ele disse, se ele não ressuscitou, estamos todos no engano. Mas a ressurreição é a base, é a firmeza da nossa fé. Porque nós cremos que ele volta, porque ele está vivo. Cadê seu glória a Deus aí? Aleluia. Não é maravilhoso, querido?
Outro dado para você entender o crescimento, olhe para a igreja e você vai ver o crescimento e a sobrevivência da igreja, do cristianismo durante as épocas, das eras, dos séculos. Tentaram destruir o cristianismo, acabar com o cristianismo e não consegue, só aumenta. Eu posso citar a perseguição do Império Romano, século I ao IV. Posso citar a perseguição do Império Bizantino, a expansão do islamismo, com os conflitos religiosos. No período da Reforma e contra a Reforma também, a perseguição, e a igreja está firme até hoje. O que falar dos regimes modernos ideológicos, o comunismo ateísta e o nazismo. Mas a igreja está viva? Não acaba? Continua? Só aumenta. Cadê seu glória a Deus? Não vão conseguir destruí-la, porque tem dono, quem fundou foi Jesus. Aleluia! E aqueles que perseguiam, que eram ferrenhos, ateus que falaram tanta coisa, no final da vida mudaram. Reconheceram. E quem não reconheceu, um dia vai vir de novo ressuscitar, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu estou dizendo, queridos, você olha para a história, não tem como negar. Eu poderia citar, se você olhar Israel, e olhar para a nação israelita, quem deu aquela terra a eles foi Deus. Você olha no mapa, quase não acha. Todo mundo cobiça aquela terra, mas ninguém toma deles. Quem é que protege eles? Aquele que deu a terra a eles. Cadê seu glória a Deus? Israel é notícia quase todos os dias. Todo mundo olha para Israel, porque há profecias do Velho Testamento voltado para Israel, as 70 semanas que o Senhor deu a Daniel. Então todo mundo olhando, Israel é notícia. Se você olhar de uma forma geral, não tem como negar. Quando você olha para o mundo, do jeito que o mundo vai, e contrário a alguns que dizem que pela reencarnação o mundo vai ficando melhor, né? Tem certas religiões que defendem isso. O mundo está melhor. Melhor como? As pessoas foram reencarnando, e o mundo está melhor. Está melhor o mundo? Eu sinto saudade do tempo que eu era criança. Jogava bola de gude, peão. Você há de convir comigo que as famílias eram mais sadias. Como é que está melhor? Não faz sentido, gente. Mas quando você olha para a Bíblia, está dizendo coisas sobre o que está acontecendo. Apontou isso há muito tempo atrás que estava acontecendo. Se a Bíblia disse isso, meu querido e minha querida, há muito tempo atrás. Você acha que não vai se cumprir tudo? Vai. Glória a Deus. E o que é bom? Você está sendo esclarecido. Amém? Curioso que em Mateus capítulo 24, Jesus dá uma pista que vai acontecer, né? Como nos dias de Noé. Onde o povo estava distraído. Existia um Noé dizendo, vai cair chuva, um dilúvio. Mas quem estiver dentro da arca vai ser salvo. Mas ninguém considerou isso, né, gente? Ninguém olhou para isso. E a Bíblia diz que os homens vendiam, casavam e davam-se em casamento, levando a vida normal. E cadê o doido lá construindo a arca? Ei, nos nossos dias essa arca é Jesus Cristo. Não é a igreja que prega a palavra e aponta, quem estiver em Jesus está bem. Cadê seu glória a Deus? Quem está em Jesus aí? Vai chegar o dia da prestação de contas, gente. Muita gente está dizendo, mas tem tanta gente ruim nessa vida, que tem que pagar aqui, e depois pagar. Ô cidadão abençoado. Qual é a maior penitência? 30 anos de cadeia ou eternidade no lago de fogo? Pensa comigo. Que pesa mais? 30 anos de cadeia? Ou uma eternidade no lago de fogo?
Meu Deus. Diga para a pessoa do seu lado, dê um glória a Deus, porque isso não tem nada a ver com você. Dê um sorrisão aí, meu querido. Queridos, nós estamos em um tempo. Nós temos um tempo. Nós temos um Cronos. Temos um Kairos. Deus criou o tempo e nós estamos dentro do tempo. Mas Deus não está no tempo. Deus é eterno. Aleluia. Você entende? Nós vamos viver a eternidade com Ele. E aqueles que nesse tempo não decidiram por Ele, vão viver sem Ele uma eternidade. A vida futura é decidida aqui. É nesse momento que nós decidimos para onde vamos. Quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, estamos determinando nosso futuro. Aonde vamos habitar? Na eternidade. Cadê seu glória a Deus? Amém? Aqueles que rejeitaram, misericórdia, gente, também estão decidindo o que vão fazer no futuro. Glória a Deus que nós determinamos o nosso futuro. Você está comigo? Por fim, aqui eu me volto para a igreja. Aqui eu me volto a algo que é peculiar da igreja. Aqui eu não olho de uma forma geral, olhando o que as Escrituras dizem, mas eu olho para uma pessoa. Uma pessoa que habita na igreja, que foi dada à igreja, que veio substituir Jesus quando ele foi lá para o céu preparar lugar para a gente. Existe uma pessoa maravilhosa, divina, chamada o Espírito Santo. Que Jesus disse que ele iria anunciar as coisas ainda que iriam vir. E ele tem anunciado. E ele tem falado. Ele tem levantado pregadores, tem levantado profetas, tem levantado evangelistas, pastores, mestres, apóstolos, a igreja, para estar falando sobre o que vai acontecer. Paulo sempre, quando ia falar a Timóteo, e também em Tessalonicenses, ele dizia, o Espírito nos diz nos últimos dias. O Espírito Santo está nos falando. Ele está comunicando. Ele está dizendo, querido, nunca esteve tão perto como está. Aleluia. Talvez o texto de Noé, onde as pessoas estavam distraídas, isso também sirva para a igreja, para que a igreja não esteja. Porque se começarmos a atentar para o que o Espírito Santo está dizendo, e certa vez, John Bevere, pregador John Bevere, ele disse, a pessoa mais ignorada na igreja é o Espírito Santo. E devemos mudar isso. Aleluia. Pessoas marcaram datas. E eu não digo pessoas más, estudiosos, escatológicos, mas entraram por um engano sutil de tentar marcar uma data. Mas o Espírito Santo nunca disse a data. Ele só disse, esteja preparado. Aleluia. Que pode acontecer a qualquer momento. Amém. Como nós somos pré-tribulacionistas e pré-futuristas, pré-milenistas, nós cremos que Jesus volta antes da grande tribulação. E faz todo sentido. As respostas são maiores do que as outras visões. Interpretações e que nós não desprezamos os nossos irmãos que creem o contrário. No final de tudo, todos nós cremos que Ele volta. Você entende? Seria, queridos, como se eu tivesse aqui um... Eu gosto de café. Quem gosta de café aí? E eu gosto de café com leite. Principalmente leite ninho. Eu já pedi a Jesus que tenha no céu.
Mas veja, olha para essa caneca aqui e veja uma xícara. Se eu boto o leite primeiro e depois coloco o café, eu sou pré. Porque eu coloquei o leite primeiro. Concorda comigo? Estão entendendo aí? O nome é lacto, é? Lacto. Pré-lacto, é assim? O nome seria assim? Não tem a ver com leite, né? Lactose, é isso aí? Para poder o pessoal entender. Mas você entendeu do leite? Eu sou pré, porque eu botei o leite primeiro. E botei o café depois. Mas se eu coloco o café até a metade, e depois eu coloco o leite, e termino e completo, eu sou meso. Não é assim? Coloquei no meio. Mas se eu boto o café primeiro, e depois boto o leite, eu sou pós. Mas no final de tudo, continua sendo café com leite. No final, vai estar a caneca café com leite. Não importa se foi pré, se foi no meio, ou se foi depois. Mas o que importa é a verdade central. Do mesmo jeito, irmãos, somos pré. Não desprezamos os nossos irmãos, respeitamos os nossos irmãos que são meso e que são pós. São pessoas sinceras, pessoas honestas. E Deus quis deixar esse mistério. Porque se Ele revelasse tudo, gente, eu tenho certeza. Um exemplo, se Ele dissesse quem é o anticristo, já tinha se levantado um monte de crente terrorista que ia matar o anticristo. Mas Ele deixou pitadas de mistério para que se cumpra no final. As coisas reveladas pertencem a gente, mas as não reveladas pertencem a Ele, por isso Ele é Deus. Ele sabe tudo e a gente só sabe aquilo que Ele revelou. Mas nós cremos que Jesus volta antes. Eu creio, irmãos, quando a gente for arrebatado, que a gente estiver com Jesus, eu vou olhar para os meus irmãos pós. Vou só piscar o olho para eles. E aí, quem estava certo? Mas a gente vai estar numa alegria tão grande, se abraçando, porque a gente está no mesmo time. Estão comigo? Mas o Espírito Santo está levantando uma mensagem poderosa nesses dias. Eu percebo o Espírito trazendo de volta isso. Aleluia, porque está próximo. Está chegando. E eu me lembro de uma história, eu queria que você olhasse para poder encerrar e a gente participar da ceia. Quando eu morava lá em Campina Grande, na minha época de infância, pré-adolescência, meu pai de vez em quando vinha para o Rio de Janeiro vender calçados, para poder fazer uma renda extra e nos ajudar lá na Paraíba. E meu pai, quando vinha, acontecia o seguinte, gente, não tinha WhatsApp, não tinha mensagem, não tinha nada disso. O que tinha era orelhão com ficha. Quem sabe desse tempo? Ô tempo bom. E carta, diga carta. O curioso é que quando mandava uma carta daqui, do Rio para Campina Grande, para a Paraíba, levava dias para chegar. E geralmente a gente olhava a data para ter uma ideia de quanto tempo foi escrito. E meu pai havia me prometido, né, levar para mim, na época era um presente desejado por toda criança, né, um homem, né, que era um Falcon. Quem lembra do Falcon aí? Lembra? Meu vizinho. Era um boneco, barbudo, não é? E ele, militar, cheio de arma, mexia o pé, né? Que tinha uns mecanismos para a gente mexer, né? Dobrado. E era o desejo de toda criança ter um boneco daquele, as mãos. E meu pai disse, eu vou trazer um Falcon para você. Então eu estava ansioso por causa do Falcon. E um dia chegou uma carta do meu pai. E essa carta dizia, eu estou chegando. Eu vou pegar o ônibus tal dia. E eu estou chegando.
Minha mãe, quando leu a carta, que nós olhamos a data, ele já estava no ônibus. E a gente sabia que ele ia chegar naquele dia. Meu dia mudou, gente. Porque era aquele dia que eu ia ver o meu pai e iria receber a minha herança. Receber o presente que ele ia trazer para mim. E eu fiquei o dia, eu não fui para a aula, faltei a aula, não façam isso, viu? Lá na Paraíba a gente diz, gazeei a aula. Faltei. Né? Mas esperando ele chegar. E eu me lembro a cena quando ele chegou no finalzinho da tarde. Ele chegou com as bagagens. Quando ele entrou pela porta daquela festa, eu fui abraçar ele e o meu presente estava lá. Deixa eu te dizer. Jesus já mandou a carta. Ele já está a caminho. Aleluia. Pedro disse que eram os últimos dias. Paulo falou nos últimos dias. Mas João, na época de João, ele disse, é a última hora. Imagina agora. O que seriam os últimos segundos. Aleluia. Se você olhar e prestar atenção como o mundo está, dê uma olhada. Perceba, discirna os tempos. Tenha discernimento dos tempos. Observe o tempo como algo espiritual. Amém? Olhe para esse mundo. Não seja enganado nesse mundo. O espírito do anticristo está solto. As pessoas estão desprezando Deus. Estão desprezando a veracidade da palavra de Deus. É verdade ou não é? Gente, estão querendo tirar todos os valores, como a Europa já enfrenta isso. Eu ouvi de um jogador de futebol, irmão nosso em Cristo Jesus, em um podcast ele dizendo que na Europa para falar de Jesus é difícil. Não tem nem a oração, os jogadores nem oram o Pai Nosso antes de entrar para jogar. Tirando todos os valores sagrados que nós conhecemos de uma sociedade. Veja como o mundo está. Antigamente você entrava nos estabelecimentos de justiça, tinha lá uma cruz. É ou não é? Valores e tudo querendo ser removidos. Os conceitos de família, olha, presta atenção, cristã. Quando é família cristã, é família que é baseada no que as escrituras dizem. Pai, homem, mulher, mãe e filhos. Querendo ser destruídos e o Estado ser o pai dos nossos filhos. Tirar o nome pai e mãe. Destruir esses valores. Destruir, gente, a identidade das crianças. Do conceito certo. Vocês estão comigo? Da verdade certa. Como um certo rapaz, dentro de uma discussão no podcast, ele disse, me diga uma coisa, quantos lados tem um triângulo? Aí o cara, 3. Ele disse, eu posso dizer que é 4? Ele disse, não, é errado. Então, por que você diz que homem é mulher? E que mulher é homem? A resposta é tão clara. É óbvia. Certo homem disse assim, coloque 2 homens numa ilha. Vê se vai haver civilização. Coloque 2 mulheres numa ilha. Perceba se vai haver futuras gerações. Nunca. Só homem e mulher. Estamos caminhando para que o homem não pense. Deixe de pensar e uma IA faça isso por ele. Certo cientista disse, quando a IA se tornar pública, será a destruição da humanidade e da inteligência dela. O fake parece verdadeiro. A IA junta tudo, cria uma imagem que você fica besta, dizendo que isso é verdade. Diga engano. Vamos lá, diga engano. Diga de novo engano.
Diga de novo, engano. Jesus falou de um tempo de engano, que ia crescer mais ainda. Estão comigo? Se a gente pudesse falar mais sobre isso, querido, sobre os detalhes dos tempos que nós estamos, você ia ficar impressionado como a Bíblia é tão real. Mas deixa eu te dizer, ele já está a caminho. Ele já está vindo. E na ceia, nós lembramos dessa promessa. Eu queria que você ficasse de pé. Nós estamos lembrando disso. Haverá o dia, irmãos, que morte não haverá. Haverá o dia, irmãos, que pecado não terá. Haverá o dia, irmãos, que as lágrimas cessarão. Aleluia. Haverá um dia de plenamente paz. Glória a Deus. Haverá um dia onde nós o veremos como Ele é. Certo cantor cristão que é cego desde nascença. Perguntaram para ele, você não quer ser curado da visão, quer enxergar, não? Ele disse assim, eu sou privilegiado. E perguntaram, por que você é privilegiado? Ele disse, porque quando eu passar a ver, eu vou ver aquele que eu tanto amo. Que exemplo de fé maravilhoso, né? Amém? Aí nós encontramos, queridos, muitas pessoas, e aí espero que você não esteja nisso, que só estão atrás daquilo que está nas mãos de Jesus, do que Ele pode dar. Mas lembre-se, Ele é tudo para nós. Jesus multiplicou o pão, as pessoas no outro dia foram atrás de Jesus porque Ele multiplicou o pão. Tudo é atrás do pão. Jesus olhou e disse, ei, vocês devem buscar o pão do céu, que sou eu. E Jesus queria dizer o seguinte, diga para a pessoa que está do seu lado isso, diga, Jesus queria dizer o seguinte, não queira o pão, queira o padeiro. Aleluia. Você com padeiro tem pão todo dia. Mas, querido, esse amor por sua vinda, devemos resgatar. Devemos estar atentos para isso. Eu queria que a gente cantasse a segunda música. Queria que você cantasse para a gente participar da ceia. E lembrar disso. Lembre-se do que ele disse. Até que ele venha. E nós vamos participar de uma ceia com ele. Ele vai estar celebrando essa ceia. Você imaginou esse dia como será? Nós não temos dimensão, irmãos, o que é o céu, irmãos. A gente olha com a nossa ótica aqui e não consegue enxergar como será maravilhoso, sublime, especial. Há relatos de pessoas que foram e voltaram, que viram, que presenciaram a partida, irmãos nossos em Cristo, que voltaram e contaram o que aconteceu com eles. Eles falam de uma paz que não se explica. Eu vi um professor que deu aula no Rema aqui uns anos atrás. Ele deu aqui aula e depois ele teve um infarto. Foi parar no hospital. Morreu. Mas aí os médicos conseguiram trazer ele de volta. E eu encontrei ele em uma formatura. Sabe o que foi que ele me disse? Você quer saber? Não, desse jeito eu não vou contar. Você quer saber? Ele disse, rapaz, perdi o medo da morte. Eu digo, como é que eu perdi o medo da morte? Eu não lembro de nada. Disseram que eu cheguei dirigindo o carro, eu não lembro. Eu não lembro disso, eu só lembro de uma coisa, o que é a paz que tomava conta do meu interior. Era um negócio tão bom que eu fiquei com raiva porque me trouxeram. É lá que a nossa alegria será completa. A plenitude chegará. Nós estamos caminhando para esse grande dia, irmãos. Todos os dias. Aleluia. Amando a sua volta. Aleluia. E Ele vai voltar. Queria que você fechasse seus olhos, levantasse suas mãos, adorasse esse Jesus que eu estou falando para você, que te ama,
que é o amado da nossa alma. Quem é como tu? Declare isso, Jesus. Jesus. Não há ninguém. Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. E não há ninguém igual a ti. Não há, E não há declara igual. que Ele é maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Sua presença. E tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida. Melhor que a vida é o teu amor. E quem é como tu? Incomparável. Jesus, e não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. E não há ninguém igual a ti. Você pode levantar suas mãos agora. Fecha teus olhos. Compara como Ele é belo, como Ele é singular. Não há igual, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. E tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Esperamos este dia da sua volta. Esperamos, aguardamos a tua volta. Ah, como eu espero! Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia, alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. E tua presença
é mais desejável do que o ouro. Melhor que nossas vozes, maravilhoso, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Pai, recebemos esses elementos, entendemos o que eles querem nos dizer. Obrigado, Pai, porque fazemos como um memorial, reconhecemos o sacrifício de Jesus. É por causa desses sacrifícios que somos redimidos, reconciliados, reconectados. Obrigado, Pai, porque estamos em Ti agora. E obrigado por essa promessa, que é a nossa esperança, aleluia, da volta, até que Ele venha. Participamos com entendimento. No nome de Jesus, os diáconos podem servir. Fica conectada essa unção que está presente aqui. Aleluia, aleluia. Sim, nós amamos a Tua volta, queremos a Tua volta. Pai, para onde iremos, se só Tu tens palavras de vida eterna? Ansiamos ao dia, aleluia. Em que verei a face do meu amado, e como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia, a face do meu amado, e como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, e tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Eu queria que você levantasse sua voz nesses poucos minutos que a gente tem. Comece a dizer o quanto você ama Jesus. Te amamos, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo seu sim, pela sua obediência. Você assumiu o meu lugar de pecado, de desonra, de iniquidades, transgressões e pecados. Você pagou a minha dívida. Você me libertou, Jesus. Aleluia, aleluia. E Tu és meu Senhor. Eu reconheço, sou dependente. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus, amado meu, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Jesus, porque eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, peguem o pão,
E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado vocês. Façam isto em memória de mim. Vamos participar. Do mesmo modo, depois da ceia, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que vocês estiverem comendo este pão e bebendo este cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor, estão lembrando de uma promessa também, e vão fazer isso até que Ele venha. Vamos participar em nome de Jesus. Ah, como eu espero o dia. Ah, como eu espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como eu espero o dia. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. E tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Meu Deus! Meu Deus! Eu oro para que esse fogo nunca se acabe na tua vida, nunca se apague na tua vida. É a nossa esperança, maravilhosa esperança. Nunca se apague o fogo do amor pela sua volta. Ele disse: eu voltarei e os levarei para onde eu estiver, vocês estejam também. Oh, aleluia! Te amamos, Jesus. Olhe para seu irmão e diga: Maranata. Olhe para o outro que está atrás de você, diga: Maranata. Diga: ora vem. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Se assenta só um pouquinho, queridos. Nós já estamos quase terminando a nossa reunião, amém? Glória a Deus, que bênção, irmãos, que bênção. Aleluia, glória a Deus. Está conosco agora o praticar.